A mensagem que nós vamos ler está no Evangelho de Marcos. Nós vamos falar de toque. De toque. Essa mensagem aí você conhece ela de cabo a rabo. Marcos capítulo 5. Só tem algo que talvez você ainda não saiba dentro dessa passagem. Marcos capítulo de número 5. Eu estou um pouquinho rouco por conta do... Lá o ar é muito seco, a gente fica quase que... É muito seco e venta muito. E nos períodos de calor lá a gente fica no ar-condicionado quase que o tempo todo, né? Marcinho, eu não sei, mas eu vim com o ar-condicionado ligado até uma altura, porque estava todo mundo com calor. Dali a pouco estava alguém com frio. Aí pediram um cobertor, eu desliguei o ar, pediram um cobertor. Aí pediram o cobertor, queria que eu ligasse o ar de novo. Sabe como é que mulher é uma benção, né? Mas a gente, para agradar todo mundo, né, meu irmão? Você faz a... Encontrou aí? Capítulo 5. Por que eu disse que é bastante conhecida essa passagem? No versículo de número 21, começa a narrativa da história de um pai em desespero. Ele era um pastor, um chefe de uma sinagoga, ele era um líder de um lugar como esse. Ele era o chefe espiritual desse lugar. Esse momento com relação a esse homem é tão bonito que aparece até o nome dele. Então, de fato, esse cidadão, o chefe da sinagoga, o Jairo, deveria ser muito importante. E diz que Jesus havia chegado na cidade, é o que fala aí. Tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta de uma grande multidão, e ele estava junto ao mar. Onde Jesus ia, a galera já se ajuntava. Versículo 22. Então se chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. E quando Jairo viu, o que Jairo fez? Ele se prostrou aos pés de Jesus, e ele lhe pediu com insistência: a minha filha, ela está morrendo. Venha colocar as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viva. Não, ele não pede para que ela seja curada. Ele pede: olha, eu quero que o Senhor coloque as mãos sobre ela, para que ela seja salva e para que ela viva. Por que ele não pede cura? Porque ela estava morrendo. Pegou aí? Sim ou não? Eu sei que muito provavelmente ela deveria estar morrendo por causa de uma doença, mas ele queria que ele orasse para que ela fosse salva e ela vivesse. Olha lá, suplicou repetidas vezes: minha filhinha está morrendo, por favor, venha e coloque as mãos sobre ela, cure-a para que ela viva. Versão original. Essa versãozinha está... Que versão que é essa? Ah, tá, nova versão. Coloca na revista atualizada, Almeida atualizada, por favor. Ah, eu não sei se vocês têm essa versão. É Nova Almeida atualizada. Tem? NAA. Acho que eles estão me ouvindo lá, né? Isso. Para que ela seja salva e ela viva. Essas questões de traduções, elas influenciam bastante, tá? Eu em casa tenho pelo menos 4 Bíblias, em casa. Eletrônica que eu tenho mais umas 6. Sempre para confrontar o texto mais próximo do original. Porque uma palavra pode mudar todo o contexto. Eu quero que a minha filha seja salva e ela viva. Esse era o desejo de Jairo. Nessa hora, uma multidão já apertava Jesus.
E pelo que a gente lê aqui no texto, a casa de Jairo não era assim tão perto de onde Jesus havia chegado ou descido. Aquelas pessoas também esperavam da parte do mestre que ele fizesse alguma coisa por elas. Mas aí então no versículo 25, uma situação ocorre e Jesus tem que parar a caminhada até a casa do irmão Jairo. Ele tem que abortar por um instante a situação. Porque a partir daqui, ocorre uma situação com uma mulher que você já conhece a história. Não conhece? Então, olha só que coisa interessante. Diz que aparece agora a história dessa mulher. E essa mulher não tem nome. Tem nome aí na sua? Só fala que era uma mulher. Correto? Sem nome, mas era uma mulher. Jesus atende tanto gente importante como gente que talvez se ache sem importância. Na situação aí ele para porque acontece alguma coisa e ele precisa parar para poder explicar para as pessoas o que tinha acontecido. Era só uma mulher anônima, mas que também tinha um problema para ser resolvido. Eu e você conhecemos bem essa história, sim ou não? Diz que essa mulher tinha lá uma doença e ela estava há 12 anos doente, é isso? É isso? Quantos anos tinha a filha de Jairo? 12 também? É engraçado algumas coisas, né? Você vai pensar que é uma coincidência, mas não é, tá? Era uma mulher há 12 anos doente e uma criança de 12 anos morrendo. Quem você salvaria primeiro, se fosse você? Pelo que a gente conhece da história da mulher, ela estava no fim da vida. Para ela disse assim, para mim já não tinha mais recurso. Ela já tinha procurado todos os meios, todas as situações que pudessem ajudá-la. Então para ela já não tinha mais saída. Se você fosse fazer uma escolha, quem você salvaria? A menina? É incrível como Jesus trabalha, não é não? Ele já tinha um objetivo e um propósito. Assim que a multidão se acumulou, o chefe da sinagoga chegou e falou, olha, é como se ele tivesse dito assim, o senhor pode fazer o que o senhor quiser, mas primeiro o senhor tem que atender a minha filha. Mas no caminho apareceu uma pessoa qualquer com um problema também. E que problema? E que problema? Porque diz que o que ela pôde fazer por ela mesma, ela fez e ela não conseguiu encontrar solução. Mas aí ela tem uma ideia. O texto aí narra que ela fala assim, se eu colocar as mãos, ou a minha mão, na roupa de Jesus Cristo, mais especificamente na borda da vestimenta dele, eu serei curada. E foi exatamente aqui, quando ela tocou em Jesus, na roupa dele, ele parou e não andou mais. E a filha de Jairo estava como? Morrendo. Você pode ter entrado aqui morrendo, achando que Jesus está demorando a chegar para te ajudar. Mas ainda que morra, viverá. E disso eu não tenho dúvida. Porque quem conhece a história sabe que a menina morre, não é isso? Ela morre. E ela morre porque Jesus teve que parar? Não, porque tudo está no controle de Deus.
Essa nossa visão carnal, física, é doentia. Se ele não me atender, acabou para mim. Lembra que somos eternos? Somos eternos. Mas continue acompanhando comigo. Então, a partir do verso 25, certa mulher, que havia 12 anos, ela vinha sofrendo de uma hemorragia, há 12 anos, com uma doença. E aí ela tem uma ideia: vou colocar as mãos nele, e quando eu tocar nele, eu vou ser curada. Tudo parecia ir bem, Fabiana, até o momento dela colocar a mão na roupa de Jesus. Aí tudo mudou. Tudo ia muito bem. Ela saiu de dentro de casa, ela enfrentou a multidão, mas quando ela colocou a mão na roupa de Jesus, e que ela foi curada, Jesus deu um grito e disse: para tudo. Eu sei que é engraçado ler isso aqui. Eu acho que foi o pastor Cláudio Duarte, né, que dizem que ele é o pastor palhaço. Eu não acho, gosto muito dele. Ele tem um jeito irreverente de ministrar. Eu acho que tem gente que tem inveja do jeito que Deus usa a vida dele, fica falando mal do homem. Eu nunca vi ele pregar incoerentemente, nunca vi. Ele já esteve em uma das nossas conferências lá em Brasília. É uma bênção aquele homem, uma bênção mesmo. E ele brinca muito, fala assim: Jesus às vezes era meio cômico, né? Porque ele fala assim: gente, para tudo, porque alguém me tocou. O irmão Pedro, que era daquele tipo, o sanguíneo, né? O querido irmão sanguíneo, que ele não reflete para falar, o que vem ele fala. Ele fala assim: senhor, é claro que alguém colocou a mão no senhor, aliás, todo mundo te aperta. É engraçado como às vezes nós temos uma visão limitada das coisas de Deus, imaginando que nós temos uma visão ampla das coisas de Deus. Aí Jesus falou assim para ele: quem disse para você que eu estou falando que alguém me tocou do jeito que essas pessoas estão me tocando? Eu não falei, eu disse que alguém me tocou, eu não te expliquei como. Porque tem gente que é assim: eu já sei como é que é, vou fazer 10 orações, eu vou dar 10 pulinhos para São Longuinho e está tudo resolvido. O Pedro foi na sua coerência de raciocínio e disse: Senhor, de fato tem gente te tocando o tempo todo. Aí ele falou: Senhor querido, antes de falar, fica quietinho. Nós estamos falando de toque. Jairo queria que Jesus fosse e colocasse as mãos sobre a filha dele, porque ele queria que a filha dele fosse salva e ela vivesse. O que essa mulher queria? Vocês leram o texto aí? O que essa mulher queria? O que ela queria? Você já leu o texto? Sim ou não? O que ela queria? Diferentemente de Jairo, com relação à filha, ela queria ser curada. A gente lê, e às vezes essas coisas passam, e passam mesmo. Porque a gente lê com aquela mente humana, sem deixar o Espírito de Deus nos revelar verdades. Você só quer encontrar satisfação para si mesmo, sem compreender com que profundidade Deus está revelando algo em uma situação que escrita está. Ela queria ser curada, está aqui, ó. Vamos ler juntos? Versículo 28, porque dizia: se eu apenas tocar a roupa dele, eu ficarei curada. E o que aconteceu? Quando ela tocou na hora da roupa de Jesus, o que aconteceu com ela? Ela ficou curada. Meu Deus do céu!
ela ficou, a pastora Neuza, curada. E a filha de Jairo estava como? Agora já estava morta. Alguma coisa está morta na tua vida e você chegou aqui com uma situação morta já? Já? Fica tranquilo. Fique em paz. Deus mora e vive na eternidade. Para você pode ter passado um mês, uma semana, um ano, para Deus ainda não passou nada. Ele ainda continua no presente. Olha que coisa incrível. Então ela toca e ela é curada. E Jesus para aquele movimento e faz a pergunta: quem foi que me tocou? O irmão Pedro, no seu raciocínio lógico, brinca com a situação. O Senhor está vendo que a multidão aperta, ainda pergunta quem me tocou. Mas aí Jesus faz uma coisa. Ele para de dar atenção para os discípulos e acompanha comigo aqui agora. Porque no versículo 31 ele dá atenção para eles. Verso 32, ele porém começou a olhar ao redor para ver quem tinha feito aquilo. A mulher já estava curada, mas Jesus queria saber quem tinha tocado nele daquele jeito, que tinha feito com que dele tivesse saído o poder de cura para curar. Ele começou a olhar em volta. E eu fico muito feliz quando Deus me abençoa com coisas assim. Vocês estavam lá no dia dessa ministração? Pastor Paulo Canuto pela manhã? Vocês não estavam? Estavam. Ele pregou em outro sentido, mas eu estava sentado ouvindo ele pregar e desceu uma coisa assim do céu, que eu fiquei, Jesus, eu fiquei dando piroleta sentado. Você não sabe como é que é isso. Sabe quando você está alegre só por dentro, que você não se manifesta? Eu fiquei dando piroleta sentado assim. Eu gosto muito de ouvir o pastor Paulo Canuto. Para quem não sabe, ele já pregou na nossa igreja aqui no Jardim da Lorto, né? Lembra? Ele contou o testemunho dele quando ele abriu a igreja na Itália, e que ele, foi muito engraçado. Ele pregava o evangelho, Miriam, e não ia ninguém para o culto. Aí Deus falou para ele assim: olha, coloque as cadeiras para orar. Ele achou que Deus era louco, não tem ninguém, vou pôr cadeira para orar. Ele começou a colocar as cadeiras viradas de bruços. Você lembra do testemunho que ele deu? Eu não sou tão velho assim. Meu Deus do céu. A senhora lembra? E ele começou a virar as cadeiras de bruços, e ele orava com as cadeiras. Depois de um tempo orando, a irmã Maria lembra, depois de um tempo orando, Deus deu uma visão para ele que a igreja estava cheia de anjos. E dentro em pouco, ele foi usado para ganhar o chefe da máfia italiana na Sicília. Era esse irmãozinho que estava pregando. Ele estava sem voz lá pregando para nós. Pastor Paulo Canuto. Não é Canudo não, Canuto. E ele falou uma coisa lá na ministração que abriu o meu entendimento. Eu fico assim, maravilhado. Porque a gente para na cura da mulher e ela foi de fato curada da hemorragia física, mas ela ainda não era plenamente curada. Dá para acreditar nisso? Ela ainda não era plenamente curada. Pastor, você está doido? Não, ela não era. Ela não estava plenamente curada.
Da hemorragia, sim. A hemorragia estancou na hora. Mas essa mulher não estava plenamente curada. Agora vale fazer um suspense, não vale? Conta logo, pastor. Não é? Por que o pastor fica aí dando uma de... Lembra daqueles repórteres que tinha o... Corta para mim, na 1 aqui, e vai, daqui a pouco, linha direta, e daqui a pouco você vai ver a história, não é? E ele falava a história, daí ele mudava o assunto, ia para uma outra, e você fala, quanto que vai sair aquela história? Essa mulher não estava plenamente curada. Eu estou aqui maravilhado, porque a mensagem dela, a mensagem dele, eu e a pastora Luciana víamos conversando depois sobre a mensagem do bispo Palarone. De como algumas coisas às vezes passam desapercebidas aos nossos olhos. Eu e você podemos afirmar que a mulher estava curada, mas Jesus tinha certeza que ela não estava ainda plenamente curada. E essa pode ser a situação de muita gente aqui dentro hoje. Por que essa mulher teve que sair escondida para tocar em Jesus Cristo? Porque ela não tinha só um problema físico. Ela tinha um problema que era maior do que só a hemorragia. Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher amedrontada, trêmula, ela sabia o que tinha acontecido. Ela veio, ela se prostrou diante dele e contou para ele toda a verdade. Que verdade era essa? Que ela foi curada da hemorragia. Ele sabia que alguém tinha sido curado. Que verdade era essa? Porque ele fala, saiu de mim poder e alguém foi agraciado com poder. Ele sabia que um milagre tinha acontecido. Jesus começou a olhar, imaginou que ele... Gente, por favor, como que você acha que ela estava? Se ela estava trêmula e amedrontada, eu acredito que ela devia estar lá ainda, escondidinha no chão, meio que tentando se passar desapercebida da situação. Mas mesmo que ela tenha feito, coloque para a gente lá de novo o versículo, por favor, esse que eu acabei de ler. Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. 33. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio e prostrou-se diante dele, ou diante de Jesus, e declarou a ele toda a verdade. Aí você pode pensar assim: a verdade, que ela tinha colocado a mão e que foi ela. Não, aí é que está. Eu fui para o original para tentar entender isso aqui. Eu falei, misericórdia, lembra que o bispo falou assim, às vezes você lê, parece que está na cara, mas alguma coisa desponta para você um dia. Ela, então amedrontada, trêmula, ciente do que havia acontecido, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a... Então se ela estava agora diante, é porque com certeza ela ainda não estava lá, ou se estivesse diante dele, ela não se manifestou, mas agora ela se manifestou diante dele. A hemorragia tinha parado.
Mas o coração dela ainda estava cheio de medo. Medo de quê? A carne dela estava curada, mas ela tinha medo do que agora? Lembra dos leprosos que Jesus curou? Lembra? Que eles tinham que ir no sacerdote para provar? Ela poderia provar na hora que ela estava curada. Sim ou não? Ela tinha medo do que então? Do que ela tinha medo? Só quem vive é que sabe o que passa. Sim ou não? É assim que acontece, não é? Da sua vida só você sabe. Aonde as goteiras estão na sua casa, se você tem dinheiro para pagar alguma conta amanhã ou não, e você não tem, às vezes você olha para a carteira e fala, meu Deus, só você sabe. É assim ou não é? É. Só quem vive sabe os dissabores que tem na sua vida. Para pensar e para refletir um pouco, uma pessoa doente há 12 anos e que perdeu as esperanças de ser curada. Como que deveria ter sido, melhor dizendo, a vida dela? Você vai refletir com coisas. O pastor Paulo não falou disso, depois eu vim matutando, porque ele falou sobre reconciliação e perdão, usando essa passagem. E usou a passagem da hemorragia, refletindo ela como a mulher como a igreja hemorrágica sofrendo. Mas enquanto lá eu ouvia ele, eu tenho a certeza de que o Espírito Santo estava do meu lado e eu falei, Jesus amado, isso aqui é legal demais, isso aqui. Muitas coisas passam a ter sentido e fazer sentido. Era uma mulher sem nome. Então, muito provavelmente, ela não tinha mais ninguém, ela estava sozinha na vida. Olha quanta coisa começa a brotar de um texto que a gente lê 1 milhão de vezes e prega, e foi curada, coloca a mão em Jesus que você vai ser curada. Você achando que ela estava curada só de colocar a mão em Jesus, ela não estava ainda. Não, mas a hemorragia parou, não é que você não entendeu, ela estava curada no físico. Tem gente que foi curado no físico, tem gente abençoado no físico, mas aqui dentro está doente ainda. Tem gente que está recebendo milagres no físico, está vivendo no físico as coisas boas de Deus, mas aqui dentro está doente. Tem gente que portas se abriram, Deus colocou as mãos sobre você, e que você já fisicamente recebeu alguns milagres e que está experimentando deles, mas aqui dentro ainda tem muita confusão, um vazio. A hemorragia tinha se estancado, mas agora ela tinha que enfrentar a realidade de se expor. E ela estava como na hora de se expor? Amedrontada e com medo. Era uma mulher qualquer, 12 anos doente. Para quem conhece um pouco da cultura dos judeus, você não precisa conhecer muito. Na condição de vida que ela tinha, com certeza, os familiares se afastaram dela, porque ela não podia ter contato com as pessoas. Imagina como foi a vida dessa mulher. O que ela deve ter passado, enfrentado e experimentado, nos 12 anos em que ela viveu doente desse jeito. Imagina quantas perdas, quanto sofrimento. Imagine quanta rejeição ela deve ter sofrido, quanto apontamento. Quanta língua duvidosa deve ter se levantado contra a vida dela. São 12 anos. Será que você orou direito? Será que você teve fé?
Eu não sei, eu estou conjecturando, não está ali dentro. Agora só estou pensando um pouco com a vida dessa mulher e o que ela deve ter passado, porque ela tinha acabado de receber um milagre, mas ela ainda tinha medo. Alguma coisa ainda estava acontecendo com ela. Imagine quantas feridas abertas, quantos problemas relacionados à intimidade dela como ser humano. A hemorragia estancou na hora. E essa era uma parte fácil de ser resolvido, porque Deus tem uma forma incrível de fazer as coisas. Tenho certeza que tem gente aqui que já experimentou isso. Milagre instantâneo, você só fala com Deus e já estava ali. Eu experimentei isso lá no culto. Nós somos desafiados durante o culto a honrar alguém. E eu olhei para mim, estava minha esposa de um lado e o irmão do outro. Eu não vou honrar minha esposa porque já honro ela. Eu vivo com ela. Porque eu fui desafiado a honrar quem eu não conhecia. E tinha um irmãozinho do meu lado. E eu estava com o meu relógio mais querido. Eu falei, ou faço um pix de R$10 por irmão. Eu pensei isso. Vou fazer um pix de 10, 50 reais. Aí Deus falou assim, o seu relógio. Foi nítido. Foi igual o dia do dólar. É o dólar. Meu irmão, a hora que ele falou, é o seu relógio. Eu pestanejei 2 vezes. Eu faço um pix de 100. É o seu relógio. Eu não pensei 2 vezes, eu tirei. Quando eu coloquei o relógio na mão dele, em seguida outro irmão chegou com um relógio, eu ganhei um relógio novo. Você pode achar que é mentira, o irmão está aqui dentro. Me parece que ele falou com a pessoa lá, vou abençoar o pastor, foi isso? Não, só pensou e foi e fez? A hemorragia tinha sido estancado na hora. Eu sei que tem coisas que você já experimentou Deus fazer na hora, não faz, Luiz? Deus faz. Mas tem gente que ainda é atormentado aqui dentro. Como essa mulher. Estava curada e não podia celebrar o momento da sua libertação. Porque a gente quando pensa em cura, é aqui, que dói lá. É ou não é? É a coluna, é o olho que não enxerga direito. Quando eu desabotoei o relógio, que eu falei, vou dar por mão. Eu coloquei o relógio na mão dele, eu falei, é seu, meu irmão. Ele olhou para mim com os olhos cheios de lágrimas e me abraçou. Segundos após, chegou abençoado e falou assim, pastor, é seu. Eu estou usando ele aqui, ó. Pastor, e o relógio querido? Vai ser querido no braço de outra pessoa agora. Porque o que falta às vezes em nós e para nós é sermos curados aqui. Quantas vezes a senhora já ministrou essa passagem? De que a mulher estava curada. E ela não estava ainda. Até ali ainda não. A hemorragia estancou. Mas agora ela estava com medo e amedrontada, porque Jesus começou a olhar e falou, quem me tocou? E ela decidiu se manifestar. Ela decidiu abrir o coração. Você percebe que tem gente que está recebendo o milagre de Deus, eu não tenho dúvida. Você trabalha, você vai lá, passa o seu cartãozinho de débito, paga suas contas e tudo.
Não existe mais hemorragia no físico. Mas você ainda é doente aqui dentro. Como ela ainda era doente aqui dentro. Então a mulher amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Eu fiz uma pergunta: que verdade era essa que ela declarou para ele? Que verdade é ela? Seja honesto. Você me conhece por fora, sim ou não? Conhece. Você não sabe o que eu tenho aqui dentro. Eu consigo te olhar por fora. Mas tenho certeza que aí dentro de você deve ter muita ferida aberta. Por que, pastor, você diz isso? Pelo seu comportamento, pelas suas atitudes, a forma como você vive. As pessoas imaginam que só ser curado no físico é suficiente. Não. Ela foi com a intenção de ser curada da hemorragia, mas ela era mais doente do que ela poderia perceber em si mesma. Por que eu posso afirmar isso aqui? Porque a religião que ela fazia parte a excluía do contexto social. Por que você acha que ela teve a ideia de ir escondida, colocar a mãozinha por baixo sem ninguém ver? Porque as pessoas viviam falando mal da vida dela. E os judeus tinham um hábito muito ruim de que uma pessoa doente é porque ela carregava um pecado em si. Se bem que tem crente que ainda acha isso, né? Tá, esses crentes doentes, eu sei, pode ser pecado, não estou dizendo que não, mas pode ser, mas nem sempre é. Foi como nós ouvimos lá, talvez é porque você não vive a sua vida para honrar a Deus. E isso pode estar trazendo um monte de problema, porque a vida com Deus é muito mais ampla do que você imagina. Ela é mais do que só fé e oração. Ah, eu oro, eu tenho fé. Amém, é mesmo? Quantas pessoas já foram geradas, se converteram a partir de você? Ah, pastor, nenhuma. Então, você está com algum problema. Porque isso também é evangelho, é vida de crente. Como é que é gerar gente a partir de mim? Sim. Levar alguém a se converter a partir de mim? Sim. Quantas pessoas desse ano entregaram a vida para Cristo através de você? Do seu testemunho, de como você vive, como você anda? Não, pastor, mas não é para mim não. Claro que é para todos nós. Eu nasci para ser músico da igreja. Não, músico é serviço. Não é ministério e nem obra. É serviço. E serviço eu também faço. Eu trabalho e tudo mais. Conseguiu entender quantos problemas aquela mulher deveria carregar dentro dela? Porque só ela sabia a vida que ela tinha. Mas ela fez um propósito, e eu acho isso magnífico. O pastor Paulo ainda deixou bem colocado. Ela fez um propósito, ela foi lá, ela cumpriu com a parte dela e Deus curou ela instantaneamente. Mas Jesus queria saber: peraí, alguém aqui foi abençoado, eu quero saber quem foi. Agora, por que ela tem medo de se expor? Porque ela ainda era doente aqui dentro. Ela estava com medo ou melhor, trêmula e amedrontada. E ela declarou-lhe toda a verdade. Se coloque em pé comigo. Eu não vou contar para você o restante da mensagem. Eu vou guardar só para mim. Que pastor ruim, né? Vou guardar só para mim.
Eu já tinha visto isso aqui, pastora Neuza. Pastor Paulo Canuto é uma benção. Acho que o Cristiano comprou material dele, bastante material dele, né? É incrível a forma com que Deus mostra as coisas para ele dentro da palavra, não é? Eu estou brincando com você. Jesus olhou para ela e disse assim: me conte a verdade a respeito de você, por favor. Porque esse que eu estou enxergando, eu estou vendo. Que você tem uma forma, um jeito. Mas me conte a verdade a respeito de você, o que está aí dentro desse coração. E o que ela fez? Ela contou para ele toda a verdade. Dá medo de contar a verdade quando a gente sabe que o que fez a vida toda fez errado ou fez o que não deveria, sim ou não? Entende que não adianta ser curado no físico se eu não contar a verdade a respeito do que está dentro de mim? Pastor, você está louco, isso aí nem está aí no texto. Mas eu estou falando para você que está aqui. Filha, ele não fala que ela foi curada, fala que a fé dela salvou ela. Ela foi procurar a cura, mas ela precisava ser salva. Você não entendeu isso ainda a respeito de Deus. Você acha que Deus é só para curar a hemorragia do teu corpo. Você está precisando de salvação. Porque aí dentro desse seu coração você vive como essa mulher. Vivo como, pastor? Misericórdia. Amedrontado, atormentado, trêmulo. Aí dentro desse coração existem 1 milhão de dúvidas. Você já foi curado, Deus já abriu porta de emprego para você. Glória a Deus. E agora Jesus está olhando para nós aqui. Ele está olhando para todo mundo aqui nesse lugar. Esperando que você e eu, que já fomos curados e a nossa hemorragia já foi estancada, agora a gente conte a verdade para ele. Que verdade? A verdade que eu nunca contei para ele. Você entende por que às vezes as nossas vidas elas não prosperam, elas não progridem? Porque você acha que porque Deus te curou da hemorragia, é porque Deus já está tudo certo. Não, você sabe que não está. Que verdade era essa? Não é de oração que você precisa receber. Eu posso orar para você aqui agora e você receber um milagre físico. Posso. Alguém aqui da igreja, algum obreiro pode orar por você e você receber um milagre físico aqui instantaneamente. Mas nós estamos falando de coisas mais profundas. Ele começou a olhar em volta e disse: quero saber quem que me tocou. Aí ela, cheia de medo, ela continuava doente. Ela estava ali preocupada. Puxa vida, e agora o que eu faço? Não. Mas ela decidiu se manifestar. Não adianta querer viver uma vida enganando a si mesmo. Você não vai chegar em lugar nenhum. Vai ser sempre assim. Uma hora em cima, outra embaixo. Uma hora em cima, outra embaixo. Uma em cima, uma embaixo. E que você vive falando: meu Deus, quando isso vai acabar? Quando você contar toda a verdade para aquele que precisa ouvir a verdade a respeito de você. Quem é que conta a verdade de si mesmo? É a pessoa. Ah, Deus não vai me revelar? Não, porque eu já sei o que é a verdade a respeito de mim. Fui uma mulher triste, aborrecida. Eu tive ali uma ideia maluca. Eu estou conjecturando, tá? Mas eu duvido, Samuel, que ela pensava
que Jesus ia parar por causa disso. Se você ainda não foi salvo, Ele para o que Ele está fazendo para poder recuperar você e trazê-lo para a sua presença. E a filha de Jairo, fica tranquilo. E o problema do outro? Não, o problema agora aqui é o seu que está sendo resolvido. A sua hemorragia já foi estancada. No físico você está bem. Você pode não estar 1 milhão, né, de vezes melhor, que você gasta o que não tem, como eu. Você, é ou não é? Brasileiro tem disso, não tem? Gasta o que não tem, compra o que não pode. É ou não é? Coisa de brasileiro. Não tem a ver com Satanás. Não. A hemorragia está curada. Mas e aqui? Para ser curada aqui eu preciso contar toda a verdade. Quanta mentira você já contou a respeito de si para os outros? Pastor, você tem certeza do que você está ministrando? Absoluta. Quando ela contou toda a verdade, no verso seguinte diz que agora Jesus chamou ela de filha. E ela não se achava digna. Não se achava. Porque quem que precisa ir escondido, procurar Jesus escondido? Você precisa? Escondido? Eu também não. Quem procuraria Jesus escondido? Quem tem vergonha do que é. O que meus amigos vão pensar? O que as pessoas vão imaginar? Eu fico pensando como você está vivendo. Como que você suporta viver essa vida que você vive, pensando no que os amigos vão pensar, sabendo que aqui dentro tem muito mais hemorragias, muito mais sangramentos, muito mais perdas do que por fora. Não consegue ser bom pai, não consegue ser bom funcionário, não consegue ser bom servo de Deus, porque está doente aqui. Não consegue ser um bom amigo, não consegue ser bom em quase nada. Por quê? Porque está sangrando aqui dentro. Quando ela declarou toda a verdade, então, coloca o próximo versículo para nós, por favor. Então Jesus disse o que para ela? Filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre. Mas ela já não estava curada? Eu tenho certeza, Salete, do que eu vou falar aqui agora. Conheço muita gente que já foi curado no físico, mas que como anda um pé fora, outro dentro na presença de Deus, a doença, se não volta pior, volta outra mais desgraçosa ainda. Você quer ver o seu casamento, o seu relacionamento, essa hemorragia, esse sangramento, de que as coisas não acontecem, não funcionam, eles pararem? Conte a verdade para Jesus. Eu sou doente, Senhor. Eu preciso de cura nessa noite, Senhor. Você sabe o que está aí dentro e sabe do que eu estou falando. E que falo pelo Espírito agora. Dessa sua brincadeira, desse seu jeito de ser, desse seu jeito de caminhar, de como o sangramento que está aí dentro, essa doença que está aí dentro, que você não conta a verdade, que você não revela a verdade a respeito de si, como ela tem prejudicado você, quem está ao seu lado. E não é de oração que você precisa, não é de alguém consagrado que lhe estenda a mão, como Jairo pensou. Essa mulher, não, eu vou lá tocar nele, não é ele que vai tocar em mim,
Ele nem precisa tocar, você não está entendendo nada do que eu estou falando agora. Sabe por que não? Porque alguém está soprando aos seus ouvidos a sua carne, a sua vontade. Eu conheço um Deus que pode parar qualquer sangramento, seja no físico, seja na alma. Porque agora, quando ela conta toda a verdade, Jesus agora a chama por filha. Filha, a tua fé, ela te salvou. Você vai em paz agora e você fique livre desse mal. Que mal? Ninguém mais pode te acusar. Ninguém mais pode apontar o dedo para você. Essa vergonha, tudo que você passou, isso é passado. Todo esse constrangimento por causa dessa dor e dessa vida que você levava. Ninguém mais pode te olhar como olhou. Ninguém mais pode ficar agora aqui conjecturando coisas a respeito de ti. Agora você tem Pai. E vá em paz. Vá. Fique livre desse mal. Só aqueles que estão com sangramentos profundos no seu espírito, na sua alma. Gente que está aqui dentro, que está gritando: meu Deus, eu peço socorro, tem misericórdia de mim, eu não aguento mais. Você está aqui dentro e que a sua alma está gritando assim, tem gritado assim dia e noite: meu Deus, tem misericórdia de mim, me ajuda, eu não aguento mais, eu não suporto mais, não dá mais. Eu quero convidar você a vir aqui diante do altar e contar toda a verdade para o Senhor Jesus Cristo.